Na matéria do Metrópolis, a gente estava falando aqui da masculinidade tóxica, e eu sinto muita masculinidade tóxica vindo do Didi Red Pill. Olha o olhar dele. Esse cara aí é tóxico. Eu não sei, eu tenho um problema sério com isso. Mas primeiro, aí, vilão de BBB, pode confiar. Vilão. Ó, olha que interessante, Didi, está na matéria aqui. Com o avanço do debate sobre a masculinidade tóxica, essa visão começou a mudar. E eles estavam falando dos antigos ídolos aí, do cinema e tal. A indústria do entretenimento, sempre uma força poderosa na definição de tendências culturais, passou a incorporar personagens mais complexos e menos rígidos em seus filmes, novelas e séries. O impacto é global, transformando roteiros e narrativas, inclusive em Hollywood. E aí, Didi, é dentro da tela só ou é dentro e fora da tela, Didi? Fora da tela que vai para dentro da tela. Essa desconstrução do homem ocidental, diga-se de passagem, já está em vigor há pelo menos uma década, né? Que eles estão tentando cada vez mais afeminar o homem, justamente para poder controlar muito mais fácil o continente, o país, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá. É óbvio que isso aí não tem futuro, cara. Quem é que quer ser qual é a mulher que quer ver um galã afeminado, pelo amor de Deus? Mulher mesmo, mulher, na acepção da palavra. Ela quer um cabra macho, ela quer um cara bonito, ela quer um cara viril, ela quer um cara com corpo escultural. Não esses caras que estão aí com batom, com maquiagem, com brinquinho, com isso, com aquilo. Esse estereótipo desse homem em desconstrução, e que de fato é disso que se trata, né? A desconstrução da masculinidade ocidental, isso já está em pleno vigor dentro de Hollywood, fora de Hollywood, já tem um tempo. Só que isso não vai prosperar. Quando você vê, por exemplo, o filme do Tom Cruise aí, o tal que ele era o piloto de avião, que eu esqueci o nome do filme, as pessoas se identificavam por quê? Porque o cara era um cabra macho, era um hétero, entendeu? Tinha uma história com começo, meio, fim, não tinha lacração. Então as pessoas se identificavam porque viram naquele filme coisas que há muito tempo Hollywood abandonou. E por isso mesmo, esses filmes onde tem esses galãs desconstruídos, digamos assim, não são mais campeões de bilheteria. Ninguém vai mais assistir essas coisas, cara. O nego tá de saco cheio. No dia que eles entenderem que quem lacra não lucra, eles voltarão para a caixinha, porque de fato é disso que se trata. Não adianta tentar empurrar essa agenda identitária, não adianta tentar empurrar essa agenda woke para cima do cidadão médio comum, do afegão comum, como diria Emílio, lá da Jovem Pan, porque isso não cola. Você pode enganar algumas pessoas durante um tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo, cara. Não vai. A população não acredita nisso. Então, eu vejo isso aí mais como uma moda, como uma onda passageira, do que, de fato, algo que veio para ficar. E só para concluir meu raciocínio, você vê isso no Oriente? Os filmes que passam lá na China, em Moscou, no Oriente Médio, tem isso de galã desconstruído? Não tem, né? É nego com AK-47, montando, desmontando arma, dando bazucada na cabeça dos outros, entendeu? Isso é o que eles estão construindo no Oriente, e no Ocidente, os comunistas exportaram essa destruição da masculinidade, claro, porque fica mais fácil você conquistar um povo fraco. Não vejo futuro nisso não, Marcão. Sinceramente, isso para mim é moda passageira. Não acho que isso vá durar. Como eu disse, os números estão aí para provar. As grandes produções de Hollywood que tem esse tipo de estereótipo, desse cara que é meio afeminado, mas quer ser galã. Porra, meu irmão, mulher não quer galã afeminado não, rapaz. Mulher quer um homem que dê lá no couro, entendeu? É isso que a mulherada quer, e isso que está faltando na sociedade de hoje. Graças a Deus, para nós que gostamos da fruta, sobra mais mulherada no mercado, porque os homens estão entrando nessa, mas, como eu disse, eu não vejo isso aí como uma coisa duradoura. Ao contrário, eu já vislumbro o início do fim
dessa agenda identitária woke dentro da cultura, porque não vai para lugar nenhum. E eu acho que tem uma outra questão, um outro ângulo para a gente enxergar isso, e muita gente, até às vezes dentro da própria direita, pode errar um pouco a mão na hora de falar sobre isso. Meu problema, professor André, não é homossexual, não é o gay, não é o cara que... O problema é essa confusão, exatamente. O problema, professor, é que o cara afeminado, ele se torna um covarde, ele se torna um cara que tem dependência emocional, ele se torna um cara vazio, se torna um cara supérfluo. Por quê? Porque ele... A diferença é o seguinte, a diferença não é homossexualidade e afeminado, é hombridade e afeminado. O termo, Marco Antônio, para não ser acusado de preconceituoso, é tirar a masculinidade, tirar a virilidade, tirar a hombridade do homem. Não é, porque quando você fala afeminado, parece que mas não é como uma mulher. É uma caricatura. Um homem não é uma mulher. Eu posso ser proibido de falar isso. Um homem não é uma mulher. Quando um homem se femininiza, ele fica caricato. A questão é essa. Como é o nome daquela escala, Adrilho? Você sempre fala isso é preferência sexual, meu filho. Isso é outra coisa. Escala Kinsey. Você, por exemplo, que fez troca-troca quando era criança, mas virou heterossexual, mas tem umas coceirinhas em lugares errados de vez em quando. É outra coisa. Adrilho, Jorge, não, como é que é isso, Didi? É Didi. Nordestino, cabra macho. Não me confunda com a... na Bahia, ninguém nunca fez troca-troca. Então tá bom. Calma aí. Antes da gente ir pro troca-troca, eu quero colocar... ele que enfiou esse assunto aí, fui eu não. Você que entrou com esse assunto, como sempre, porra. Toda vez que eu venho pra cá, você vê com essa porra desse troca-troca. Eu não falei nada de escala 15, é outra coisa. Isso é preferência sexual. Não tem nada a ver com teoria de gênero, não. Eu não vou mais votar em você, viu, Adrilho? Eu não vou mais votar em você, viu? Mas você tá no Cazaquistão, como é que você vai votar em mim? A gente, professor, esse ponto que eu e o Adrilho tocamos, eu acho importante, porque essa pessoa que naturalmente se torna ressentida, vai perdendo elementos de hombridade, de masculinidade, essa pessoa se torna, inequivocamente, um eleitor do Boulos, professor. Pois é. Você sabe que eu estava pensando aqui, o Adriles até comentou do homoplata e não sei o quê. Você sabe que Platão, o nome do Platão, ele não era Platão, era Aristócles, salvo engano. Platão era porque ele tinha ombros muito largos, então por conta da omoplata, que eles falavam platos, então ele era conhecido pela sua força, e por isso ficou Platão. Você veja que não era só inteligente o rapaz, também era forte. Eu creio que a gente tem aqui, veja, tem uma questão sobre isso. Eu acho, primeira coisa, eu acho isso de uma importância imensa. Pode parecer um tema banal ou apenas, enfim, uma coisa meio de conversa de bar, mas não, eu acho isso fundamental, porque o que acontece? Hoje, nós temos tido pequenas pautas que parecem banais e que vão solidificando pautas relevantes que invadem a política pública e que daqui a pouco já foi. Então, hoje a questão do homem desmasculinizado porque a masculinidade é tóxica. E aí, daqui a pouco, a gente tem os filmes, e aí dos filmes a gente acha que isso é um assunto banal, e daqui a pouco a gente tem uma lei que impede pessoas que não sejam assim ou assado de estar nos filmes, ou galãs que tenham essa ou aquela característica entendida como heteronormativa, por exemplo, já não podem participar desses filmes. A gente tem visto isso. Começa como uma bobagem, e essa bobagem vai sendo semeada, plantada, ninguém fala nada porque é besteira, daqui a pouco ninguém fala nada porque é preconceito, daqui a pouco é política pública e pronto, a gente tem as 5 gerações depois de nós achando que aquilo é normal porque está na lei, porque está no edital do filme, e assim por diante, né? Nós podemos usar outros exemplos em relação a questões assim, como, por exemplo, incluir dentro dos formulários do SUS
o parturiente. É uma bobagem. Por que não? Vamos lá, tem gente que se sente ofendida com isso, então a gente coloca parturiente e pronto. Isso atinge o interesse de 0,001% da população, mas vamos lá, porque senão vão dizer que é preconceito e daqui a pouco as próximas gerações acreditam que chamar alguém de mãe pode ser ofensivo. E fica com uma política, e quebra-se um padrão sério de que mãe é ofensivo. A questão, por exemplo, de termos uma pessoa na Universidade Federal do Maranhão fazendo palestra com um orifício que não é a boca. E tudo bem porque, enfim, vai falar o quê? Temos que incluir, a universidade é plural, tem que ser para todo mundo e tal, então deixa lá e vai indo e ninguém fala nada porque é preconceito. Daqui a pouco vira ministra da Educação, ela própria já disse que esse é o desejo dela. E aí? Então, a gente fica um pouco refém dessas, aparentemente são pequenas pautas, mas não são pequenas pautas, são pautas que vão quebrando padrões coletivos estabelecidos pela nossa sociedade e que, com isso, vai se ganhando espaço padrões ou outros padrões que são, na verdade, resultado de uma visão tribal, ou de uma visão local, ou de uma visão ideológica, de uma visão de pessoas que não respondem pelo interesse coletivo. O próprio termo heteronormatividade, inclusive, é muito perigoso, porque vamos combater a heteronormatividade. Certo, então quer dizer que você não quer incluir ninguém, você quer combater o fato de que hétero é padrão, ok. Então, e você tira esse padrão e fica sem nenhum? Existe uma nação sem padrão? Bom, então se você combate esse padrão, você quer colocar outro. Então, não é mais uma questão de inclusão, e sim uma questão de construção de um diálogo, de um discurso de poder. Tira um padrão e coloca-se outro que não é o hétero. Então, o problema aqui não é estético, não é estético apenas. A gente precisa enxergar por trás dessas pautas uma imposição política e perceber que hoje é isso, aquilo lá, ninguém fala nada, daqui a pouco isso está na lei, isso passa a ser obrigado, daqui a pouco está o todes no hino nacional e assim por diante. Então, é preciso sim a gente discutir isso, não são questões individuais, são questões que importam à coletividade e são questões, sobretudo, políticas.